Olha aí, gente, Apocalipse 23 na área, mais uma vez, ao vivo, para juntos abordarmos esse tema tão interessante que surgiu aí no coração da equipe Apocalipse 23, que vai falar hoje sobre crescimento individual ou coletivo. A proposta do Apocalipse 23 é fazer com que as pessoas consigam entender e viver pelo poder da palavra. Nós, do Apocalipse 23, acreditamos que a palavra de Deus ela tem um poder grandioso, maravilhoso, sublime, e este poder é um poder que vem do próprio Deus para nos abençoar, para nos projetar, para fazer com que nós tenhamos assim uma vida melhor, uma vida abundante, uma vida como Jesus disse que veio para nos dar. Esse texto da palavra do Senhor, de João 10:10, texto conhecidíssimo, João, capítulo 10, versículo 10, que diz, Jesus dizendo, palavras do próprio Deus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, a proposta do Apocalipse 23 é exatamente esta, fazer com que os cristãos, com que o povo de Deus, com que aqueles que realmente entendem que Jesus Cristo é alguém que pode fazer a diferença na sua vida, porque tem pessoas que querem saber, acham que Jesus Cristo nem sequer existiu. Outros acreditam que ele existiu, né, que ele tenha existido, mas que a sua existência foi uma existência natural, podemos dizer, entre aspas, normal, comum, como a de qualquer outro homem. Estas pessoas vão ficar com esta palavra, que a própria pessoa de Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, ou seja, uma vida que transborda, uma vida que está disposta a transbordar na presença de Deus e também, óbvio, através desse Deus. Por isso, nessa dinâmica, o Apocalipse 23 tem procurado trazer temas relevantes, temas que são de suma importância para a nossa caminhada, temas que são obviamente fundamentados naquilo que essa palavra poderosa de Deus tem para as nossas vidas. Então, o Apocalipse 23 tem procurado aí edificar as vidas, edificar as pessoas, proporcionar à vida das pessoas essa possibilidade de crescimento, vencer os obstáculos, vencer as dificuldades que vão aparecer. Gente, dificuldade é algo que vai ter sempre na nossa vida. Crescimento individual ou coletivo. Deixa eu colocar o pastor Bruno aqui na tela, junto conosco. Pastor Bruno, olha ele aí. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, boa noite. Deus... Legal, né? Bom você estar aqui conosco novamente. Apocalipse 23, juntos, com força total, nessa noite, para que a gente possa falar sobre esse tema de suma importância, Bruno. Crescimento. É verdade. Algo individual ou coletivo. A gente vai conversar um pouco, bater um papo sobre isso. Amém. Pastor Bruno, sua saudação, por favor, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos e a todas. Desejo aí uma conversa, um bate-papo agradável, né, aqui com meu amigo, pastor Edson, e que através dessa conversa nós possamos compartilhar um pouco da nossa experiência com aqueles que estão nos assistindo aqui agora. E compartilhar e também aprender, né? Nós estamos aqui juntos nessa dinâmica de passar informações, receber informações, e assim todos nós crescemos juntos. Eu acredito que essa é a proposta do Apocalipse 23, né? Um crescimento mútuo, um crescimento que não ocorre na individualidade somente, né? Mas que acontece na coletividade, não é verdade? Então, mais uma vez, uma boa noite para todo mundo e que esse bate-papo seja agradável. Pastor Bruno, crescimento individual ou coletivo? Primeiramente, eu queria perguntar a você, Bruno, o seguinte, Pastor Bruno, crescimento é algo que está proposto para todas as pessoas ou só para algumas pessoas? A resposta a essa pergunta depende, né? As possibilidades de crescimento estão aí para todo mundo, mas para que ocorra o crescimento é necessário que as pessoas, ou a pessoa individualmente falando, ela deseje crescer, ela se esforce, ela faça
a sua parte também. Então, a pessoa que não faz a sua parte, o crescimento não é para ela. Não que ela, por si só, pela sua natureza humana, ela não seja capaz. É porque ela mesma se bloqueou, se fechou para o crescimento. Então, para que haja crescimento, é preciso que haja disposição para o crescimento. A nossa vida, ela é comandada, ela é direcionada por Deus. É claro que existe toda uma dimensão, né? A maior parte da nossa vida não está debaixo do nosso controle, né? A nossa vida é controlada por Deus, mas existe aquela dimensão, aquela esfera que está na nossa alçada, no que nós devemos fazer. É a disposição em nos movimentarmos, em agirmos, em não termos uma postura de passividade diante da realidade, né? Tem pessoas que querem mudanças, mas não querem pagar o preço da mudança, né? A mudança ela tem um preço, né? Ela tem um valor, né? Eu não estou falando aqui propriamente de dinheiro, né? Eu estou falando simbolicamente que ela exige algo de nós, né? Ela exige uma postura, exige decisões, exige determinação e uma série de outras coisas aí que a gente poderia falar aqui, mas o tempo é curto, né? Entendi. Então, pelo que eu entendi que você colocou para nós, de forma muito bem colocada, por sinal, Bruno, é que o crescimento ele está disposto a todas as pessoas, mas depende, porque nem todas as pessoas se apropriam dessa possibilidade de crescer. Muitas vezes Exatamente. Porque tem medo de uma mudança, medo de uma evolução, porque se cresceu é porque assumiu um outro patamar, né? Atingiu um outro nível. E às vezes a pessoa, antes mesmo de atingir aquele nível, já começa a pensar assim: puxa, mas quando eu chegar lá vai acontecer isso, isso e isso, e, né, vamos supor assim, há pessoas que têm medo do casamento, porque elas pensam assim: quando eu chegar lá eu vou ter que lidar com as questões do casamento, vou ter que, eu não sei como é que eu vou viver com o marido, se eu vou conseguir me adaptar a essa realidade. E por conta de todas estas coisas que ela vai incutindo na cabeça, né, ela vai se distanciando dessa possibilidade que às vezes até se abre para ela, mas ela tem aquele bloqueio, né, como você mesmo disse, ela bloqueia em relação a isso, e aí não avança, não vai para um outro nível, né? Falei de casamento, mas poderia ter falado de outras coisas, né? De um empreendimento que a pessoa de repente quer, né? Uma mudança de estado, de município, de emprego, né? Coisas que realmente às vezes provocam mudança, né? Às vezes não, sempre provocam mudança. Né? Mas que normalmente geram crescimentos, né? E perfeita essa frase, essa colocação dele. Crescimento é para todos que querem crescer. É uma frase simples que resume isso que a gente está falando aqui, né? Então, todos que querem o crescimento, eles podem crescer, né? Mas é preciso que a pessoa queira, né? E querer, aqui eu entendo que é muito mais do que você ter uma vontadezinha ali, um pequeno desejo, né? Querer aqui implica em movimento. Eu lembrei até de uma passagem bíblica agora, né, com essa colocação do Jandaí, que você replicou muito bem. Eu lembrei daquela passagem bíblica que o Senhor vira-se, né, para aquela pessoa que o procurava em busca de um favor, de uma evolução, de um crescimento, e ele diz para essa pessoa assim: o que queres que eu te faça? Né? Jesus pergunta isso: o que queres que eu te faça? Né? E aquela pessoa diz: eu quero ver. Eu quero enxergar. E aí Jesus então disse: então, vamos lá, enxergue. Né? Então, a necessidade de nós realmente querermos, ela está também implícita, e podemos dizer até explícita, porque a palavra de Deus explicitou através dessa fala de Jesus, que nós precisamos realmente querer aquilo que estamos almejando, que estamos buscando, que estamos desejando, que entendemos que é o melhor para a nossa vida. Né? Esse querer, ele é fundamental, é imprescindível, né? Segundo o que você está falando. Né? E me veio também aqui, Bruno, uma outra passagem falando a respeito de crescimento, que eu vou colocar ela aí, é Paulo, né, escrevendo à igreja de Corinto. Ele diz o seguinte:
Apolo regou, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Eu vou ficar só com essa parte aí, né? Óbvio que o texto vai continuar dizendo que Deus é quem efetua o crescimento, porque eu queria te fazer uma outra pergunta em cima desse texto, Bruno. A gente está vendo aí uma sequência. Essa sequência é uma sequência que realmente diz alguma coisa para as nossas vidas? Ou isso é algo aleatório? É algo que Paulo falou assim de forma aleatória? Você acha que essa sequência, eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento? Foi ele quem fez crescer. Que essa sequência, né, de plantar, regar e crescer é algo que está aí inserido num contexto de forma aleatória? Ou realmente Paulo queria dizer alguma coisa para as nossas vidas em relação a esse crescimento que é necessário para cada um de nós? Queria que você desse uma explicação, explanasse um pouquinho sobre esse texto aí. A gente pode contextualizar esse texto, de acordo com esse assunto que a gente está tratando aqui, de modo a pensar nas nossas vidas, ou em áreas das nossas vidas, de forma sequencial. Existe uma sequência. Tem gente que deseja algo e magicamente elas imaginam que aquilo vai se materializar diante delas. Não existe esse tipo de pensamento? Eu quero um emprego, por exemplo, a pessoa que deseja um emprego. E ela fala com o seu parente, com o seu familiar, ela comenta com os da casa que ela quer um emprego, mas essa pessoa nem se dispõe a enviar um currículo para uma empresa no ramo, na área que ela deseja trabalhar. Então, existe uma sequência de fatos. O plantar é seguido pelo regar, né, que é seguido pelo crescer. E depois vem a colheita. Repare que Paulo, você pode reparar que Paulo está falando que é Deus quem faz crescer, é Deus quem dá o crescimento, é Deus quem possibilita tudo através das nossas vidas, através do trabalho, da força de trabalho que ele dá para nós. E alguns se acomodam também na perspectiva, no entendimento de que Deus é todo-poderoso, de fato ele é todo-poderoso, e que ele pode fazer tudo pelas nossas vidas. E de fato ele pode fazer tudo pelas nossas vidas, tudo por nós. Ele transforma a nossa realidade, muda o nosso coração, a nossa vida. Mas na Bíblia a gente sempre vê Deus chamando o homem, chamando o ser humano ao movimento, chamando ao trabalho. Deus poderia plantar, regar e fazer crescer sozinho? Claro que ele poderia. Na verdade, ele criou tudo que existe, né? Veja, tudo que há, natureza, nós, seres humanos, somos criação de Deus. E Deus não precisou de nós para criar tudo aquilo que existe. No entanto, na Bíblia, vemos ali claramente, observamos, constatamos que Deus chama o ser humano, nos chama a uma resposta, nos chama a uma atitude, nos chama a sairmos de um ponto e irmos para o outro, nos chama a plantarmos, a regarmos. E nesse ato de um plantar e o outro regar, nós vemos aí o quê? Nós vemos que há um trabalho conjunto. Duas pessoas aí estão trabalhando para algo que vai servir para a edificação de ambos e também de outras pessoas. A gente está vendo o contexto eclesiástico, o contexto da igreja, no contexto do texto, não é verdade? Nós juntos trabalhamos e sabemos que Deus irá agir através das nossas vidas. E veja, por exemplo, quando qualquer livro da Bíblia, me veio aqui à cabeça agora, por exemplo, o livro de Gênesis. Quando a gente pensa em Gênesis, tem várias histórias em Gênesis, dos patriarcas, por exemplo. E você pode pensar em Abraão. Vamos pensar em Abraão. Pensei aqui agora. Como começa a trajetória de Abraão representada para nós? Como é que Deus apresenta, né, Abraão para nós? O que Abraão está fazendo? Na verdade, ele era Abrão, né? O nome Abraão foi uma modificação posterior, né? Então, Deus vai lá e chama Abrão, para sair da terra de onde ele estava, da parentela dele, e ir para o lugar que ele mostraria. Né? Então,
A trajetória desse homem de Deus, ela aparece para nós, ela salta aos nossos olhos quando nós fazemos a leitura de Gênesis, já em movimento. Já Deus exigindo ou chamando Abraão a fazer algo. Deus não poderia já chegar lá e plantar ou fazer Abraão nascer exatamente no lugar, né, que ele deveria nascer, sem que ele precisasse deixar a sua parentela. Por que Deus exige todo esse movimento, todo esse trabalho desse homem? É um mistério que pertence a Deus, na verdade, mas toca naquilo que nós estamos falando aqui. O movimento e o trabalho que Deus exige de nós. E se a gente for observar com detalhes a história de Abraão e dos demais homens de Deus da Bíblia, nós vamos ver que eles não trabalhavam sozinhos. A Bíblia não é um livro de individualismo. A gente às vezes pensa em Abraão, mas vem na nossa mente um homem por si só, às vezes, na verdade, Moisés. A gente pensa no Moisés, né? A gente pensa no próprio Senhor Jesus, né? Que é o nosso Senhor e Salvador individualmente. Mas o próprio Senhor Jesus montou um colegiado, né? A sua atividade ela foi em grupo. E concluo aqui essa fala, para não me estender muito, né? Que Deus exige algo de nós, exige movimento de nós, e esse movimento ele acontece para edificação e ele é um movimento conjunto, juntos trabalhando para a edificação mútua, trabalhando em benefício, nós como cristãos, do reino de Deus. Legal, então isso aí já nos leva a nos aprofundarmos um pouco mais, né? Adentrarmos um pouco mais no tema, porque até agora a gente trabalhou muito mais a questão do crescimento, mas você já jogou a bola para o alto aí para que a gente possa mergulhar no universo de entendermos que a questão do crescimento, ela envolve não só o indivíduo, mas também a coletividade como um todo, né? A comunidade como um todo. Ou seja, crescimento, ele é individual, mas ele também é coletivo. É isso? Individual e coletivo. E o crescimento individual, ele deve ser pensado na perspectiva do grupo, na perspectiva do conjunto. Eu cresço para a minha edificação somente, ou eu cresço ou busco crescer para a edificação daqueles que estão à minha volta. Então, a gente experimenta um crescimento efetivo na vida quando a nossa vida não se limita a nós mesmos, quando nós queremos agregar valor à vida, às vidas de outras pessoas. Então, o que a gente entende, basicamente, né, Bruno, que quando a gente é criança, né, principalmente no nosso contexto cultural, que a gente foi criado nele, foi forjado nele, a gente, desde cedo, ouve aquela sequência que nos é imprimida, né? Qual é a sequência? Que a gente começa a receber as orientações para que a gente priorize um crescimento individual. Como assim? Porque, normalmente, os nossos pais, né, eles, não digo de maneira geral, é claro, né, não vou ser genérico aqui, mas em alguns momentos, ou podemos dizer muitas famílias, os pais eles viram para os seus filhos e dizem assim: estudem muito, trabalhem arduamente, para que vocês cresçam profissionalmente e conquistem um bom emprego com um bom salário de preferência alto, para que vocês consigam comprar o que vocês quiserem e levar o estilo de vida que vocês desejarem. Ou seja, tudo, e para por aí, né? E normalmente os pais dão um ponto nesse negócio, porque tudo leva ao entendimento que os pais eles querem exatamente projetar os seus filhos para viver uma vida de individualidade, de crescimento individual. Mas, por aquilo que você está falando, por aquilo que a gente sempre vê na Bíblia, né, Deus ele mostra para nós que nós precisamos olhar, sim, para uma necessidade de crescimento individual, mas para que esse crescimento possa proporcionar também uma evolução, um crescimento coletivo. É isso. A nossa própria fé, a fé cristã, não é uma fé do cultivo da individualidade.
Por exemplo, quando a gente pensa em igreja, a gente pensa em igreja como uma só pessoa, né? A gente pensa como uma só pessoa no sentido de corpo, né? Mas a gente pensa na igreja como o corpo de Cristo, que é composto por vários membros, né? E aí nós tiramos a ideia da membresia, tem toda uma questão aí que não cabe entrar aqui agora, né? Mas igreja é uma coletividade. Na igreja nós buscamos a edificação mútua. E o que você falou, pastor Edson, é interessante, a educação que muitas crianças recebem, que é parte da nossa cultura mesmo, que vem sendo cada vez mais fortalecida à medida em que o mercado ele vai ficando mais agressivo, de acordo com algumas perspectivas, em que alguns pais falam para os seus filhos que eles têm que estudar para serem os melhores. Só que, como é que é esse negócio de estudar para ser o melhor? Né? É para ser o melhor que eles podem ser, né? Para se superarem, para se superando, se desenvolvendo, contribuir com a sociedade, ou é ser o melhor para chegar diante da sociedade e se colocar acima dos outros, em uma luta que é travada no âmbito social, porque às vezes se vê as relações sociais como uma guerra, né? Às vezes os pais mesmos, não que eles falem isso declaradamente, mas nas entrelinhas eles parecem que passam para os filhos o entendimento de que estamos em uma guerra social, né? Que a qualquer momento, se você bobear, vão puxar o seu tapete e vão acabar contigo, né? Então eu penso, pastor, que a gente precisa cultivar, né, com as crianças, nas crianças, nos adolescentes, na juventude, esse pensamento de que tem que se buscar a excelência. Não estou dizendo aqui que tem que se buscar, né, a mediocridade, mas buscar a excelência, buscar ser o melhor naquilo que você faz, buscar se capacitar, estudar, ler, pesquisar, mas que aquele conhecimento não fique preso, não fique retido, mas que a pessoa possa, através daquele conhecimento, construir, contribuir para um mundo melhor, para uma sociedade melhor, que ela possa se ver como um instrumento para a edificação social, e no caso da igreja, né, para a edificação dos seus irmãos. Às vezes acontece isso, né? Se bem que isso de repente só acontece lá na França, né, em que a pessoa ela busca melhorias, ela consegue melhorar, e no lugar dela estender a mão para aqueles que precisam, ela tenta se sobrepor, ela tenta mostrar que é melhor. É uma ilusão isso, porque todos nós precisamos uns dos outros. Hoje de manhã, a maioria de nós aqui tomou café, tirando aqueles que fazem jejum, não é verdade? E muitos de nós, para tomarmos o nosso café, pelo menos nós aqui brasileiros, nós precisamos do pão. E grande parte de nós não fabrica o pão, não faz o pão em casa, até por uma questão de ordem prática. Não dá tempo de você fazer o pão, de você sair para trabalhar, tem muita coisa para fazer. Então a gente precisa do padeiro. Sem o padeiro a gente não come o pão, sem aqueles que fabricam o pão nas fábricas, não é verdade? A gente precisa daquele que trabalha com a limpeza pública, com o pessoal que trabalha na Colurb, por exemplo, né? Então a gente precisa um do outro, de modo que habilidades que nós adquirimos, elas servem para o benefício dos outros, porque os outros também nos beneficiam naquilo que nós não conhecemos ou não entendemos. Pergunta para mim, Bruno, você sabe fazer pão? Não sei, não sei fazer pão, né? Eu não tenho essa habilidade. Posso desenvolver, né? Mas tem uma pessoa que desenvolveu essa habilidade e tá contribuindo com a minha vida, e eu pretendo desenvolver outras habilidades para contribuir com a vida dessa pessoa e de outras pessoas. E esse é o pensamento coletivo, da edificação mútua que eu entendo, né? Então, pelo que você está colocando aí, essa edificação mútua, ela acaba proporcionando ao mundo, né, um crescimento exponencial a partir do momento em que realmente ou efetivamente há esse crescimento, essa vontade de crescer mútua. Quando isso é rompido, quando isso é quebrado, então a gente
passa a não ver mais esse crescimento coletivo. Será que seria isso? Por exemplo, o porquê disso? Talvez isso explique, melhor dizendo, algumas circunstâncias, algumas realidades muito ruins, muito, podemos dizer assim, não vou dizer pobre, porque a pobreza é algo que sempre estará conosco, disse o Senhor Jesus, né? Mas vamos dizer miserável mesmo, assim, no sentido mais pífio da palavra, né? Porque a gente pode ser miserável diante de Deus, né? Acreditando que Ele está diante de nós, nos nutrindo todas as coisas, nos proporcionando todas as coisas. Nós somos miseráveis diante dele. A gente necessita de tudo dele, né? Mas essa miserabilidade a qual eu estou falando é uma miserabilidade em que a gente vê, às vezes, acontecendo em muitas realidades, principalmente no nosso país, né? Em algumas circunstâncias, e você entende, então, que essa miserabilidade ela acontece exatamente por conta dessa cisão, desse rompimento que houve em que o coletivo se ajudasse para crescer, que as pessoas, os indivíduos, cada um fizesse a sua parte para que o coletivo crescesse. Houve uma cisão nesse pensamento, houve uma cisão nesta ação, e por conta disso, então, a miserabilidade acabou tomando conta, e às vezes até perpetuando na vida, na família, no lugar. Será que seria por esse caminho, pastor? Não sei se eu entendi perfeitamente a sua colocação, mas como cristãos, nós entendemos que somos pecadores. A nossa natureza ela foi afetada pelo pecado. E, por exemplo, quando a gente vai lá no primeiro livro da Bíblia, mais uma vez, né, já citei aqui Gênesis, e a gente vê a entrada do pecado no mundo, a chamada entrada do pecado no mundo, né? Quando Adão e Eva pecaram, a desunião ela se instalou ali, né? Quando, por exemplo, Deus perguntou para Eva o que ela tinha feito, ela disse que a serpente a enganou e ela comeu. E Adão disse: a mulher que me deste por esposa, essa me deu da árvore do fruto e eu comi. Então ali a gente já viu uma separação no lugar dos dois ali, reconhecerem, se unirem e reconhecerem o seu erro, né, pedirem perdão a Deus, e através desse pedido de perdão que eles poderiam fazer juntos, haveria ali também uma postura de edificação mútua dentro do que a gente está falando aqui, desse contexto. Não, cada um foi para o seu lado. Ali começou a valer o que diz o ditado popular, né? Cada um por si, Deus por todos, não tem esse ditado? E a humanidade, ela se perde por conta do pecado, e o pecado ele gera a desunião por meio do egoísmo, que também é fruto do pecado. Você deixa de buscar o benefício ou deixa de olhar para as necessidades do outro e passa a olhar só para as suas necessidades, passa a pensar somente em você. E isso gera uma série de males, né? A sociedade, por exemplo, em que a gente vive é uma sociedade com muitas desigualdades, sobretudo aqui no Brasil, onde a gente vive, né? As desigualdades, elas passam também por isso, passam por por muitos egoísmos, por muitos individualismos, por muitas ignorâncias, no sentido não de baixa intelectualidade, mas no sentido de ignorar, né? De ignorar as necessidades dos outros, de modo que é fundamental para o nosso crescimento como pessoas que a gente não viva uma vida somente voltada para nós mesmos, voltada para o nosso umbigo, né? Porque essa vida que se centraliza no si mesmo é uma vida pobre, é uma vida que gera pobreza, né? Eu falo de pobreza aqui não no sentido propriamente econômico, financeiro, mas a pobreza em vários níveis, né? Porque pobreza não é só ausência de dinheiro, né? Pobreza é um conceito muito mais amplo, né? Eu queria encerrar, Bruno, com uma colocação aqui que eu já digitei aqui e gostaria que você falasse um pouco sobre ela, e assim nós já vamos também para as nossas considerações finais, viu? Deus dá o crescimento a tudo que tem vida no universo?
Essa pergunta é profunda, hein? Deus dá o crescimento a tudo que tem vida no universo. Deus é o Criador, né? Toda a vida que existe, tudo aquilo que existe no universo é criação de Deus. Tudo que os nossos olhos contemplam faz parte de uma possibilidade que Deus deu para nós de contemplarmos, né? Então, Deus dá o crescimento a tudo que tem vida no universo, né? Então, o motivo do nosso crescimento, o que impulsiona o nosso crescimento é o próprio Deus. E como cristãos, nós devemos buscar cultivar, em primeiro lugar, a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus, para que as demais áreas das nossas vidas, elas adquiram um crescimento. Porque, às vezes, as pessoas elas se apegam muito à matéria, muito ao ter, né? Esquecem do ser, se apegam muito às questões, às demandas, aos compromissos do dia a dia e deixam de lado a sua devoção, deixam de lado a sua leitura da palavra, a sua oração, deixam de buscar a Deus. Então, a busca a Deus é o primeiro passo para que se tenha um crescimento sólido, um crescimento efetivo, porque nós não somos seres somente materiais, né? Nós temos a nossa dimensão espiritual que precisa ser cultivada através do nosso relacionamento com Deus, né? Através aí de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, né? Legal. Então, Bruno, pelo que eu entendi, se tem vida, tem que ter crescimento, né? Se tem vida, tem que crescer, tem que expandir, tem que evoluir, tem que imprimir as necessárias mudanças para que haja um crescimento, né? Porque o movimento, como a gente já falou em outro tema, né, numa outra live que a gente tratou sobre a questão da movimentação, é esse movimento que promove o entendimento de que há vida, porque vida se move, né? Óbvio, se tem vida, está se movendo, né? Só o fato de estar respirando já há uma movimentação. Então, se tem vida, tem movimento, obviamente vai ter crescimento, porque essa é a vontade de Deus, né? Deus quer que nós cresçamos. Com esse texto que está passando aí, que é o texto que a gente sempre se fundamenta nele na live, né? Porque é a proposta, inclusive, do Apocalipse 23, se fundamentar nele como uma plataforma geral para todos nós, de entendermos que nós precisamos ter uma vida que transborda, e foi para isso que Jesus veio. Então, uma vida que transborda é uma vida que está em movimento, e é uma vida que está num crescimento coletivo, porque quando ela transborda, né, ela é uma vida individual, mas quando ela transborda, ela obviamente vai tocar, alcançar outras realidades, outros indivíduos, e proporcionar esse crescimento que já aconteceu nela, também na vida de outras pessoas, né? Então, crescimento, mudança, vida, movimento, são coisas que são, obviamente, distintas, mas que estão muito entrelaçadas, né? A pessoa, se quiser realmente crescer, ela precisa se movimentar, porque só assim que ela vai conseguir alcançar os níveis, os patamares que ela precisa alcançar. E, em muitos momentos, esse medo, né, de crescer é algo que a gente se coloca nele, né, se posiciona nele, porque realmente crescer dói, né? Vamos dizer assim, você tem uma banquinha, né? Você tem uma banca de doces, né? Lembrei agora do meu passado. Você tem uma banquinha de doces ali, você vende doce. Se chega uma possibilidade de você comprar uma loja ou montar uma loja de doces, é um crescimento, mas esse crescimento vai trazer consigo também outras obrigações, outras circunstâncias, outras características. Dá trabalho, né? Outros trabalhos, né? E talvez aí, por conta disso, as pessoas recuem, porque elas não querem esse trabalho, elas não querem essa dor que todo crescimento, toda evolução, toda movimentação, toda mudança proporciona na vida das pessoas, né? Mas isso tudo é para evolução, né? É para que a gente consiga expandir a nossa vida, transbordar a nossa vida e transbordar também na vida de outras pessoas, né? Porque tem gente que tem medo de crescer, tem que romper esse medo, né? E tem gente que não tem medo de crescer, mas que só quer crescer sozinha. O crescimento efetivo é quando eu ajudo outras pessoas a crescerem, né? Porque vem uma realização até maior. Porque o crescimento sozinho ele é bom, mas quando outras pessoas estão ali junto com você,
você compartilha aquela alegria, né? Aquelas pessoas compartilham a alegria delas com você. E tudo isso para a glória de Deus, né? Deus abençoe vocês, que vocês continuem firmes no propósito de crescer, como falou aí o pastor, sempre para a glória de Deus. E assim, através de vocês, outras pessoas também cresçam para a glória de Deus. Pastor Bruno, obrigado. Deus te abençoe. Uma boa noite de descanso, de renovo para ti. Viu? E que assim o Senhor continue sendo uma bênção por onde quer que o Senhor passe, como tem sido até aqui. Que Deus continue te iluminando e te abençoando em nome de Jesus, tá bom? Obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus. Até a próxima live e um beijo.